mediador Atos Apolo. E para compor nosso painel, o nosso palestrante é Luísa Maria. Mayra Torres. Bárbara Cristina. E Cananda Heller. Então, muito bom dia a todos, né? Sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho na CITER. E hoje também uma ocasião especial abrindo aí, né, a conferência, né, do meio ambiente. Tá? Hoje a gente traz o painel para vocês de mitigação, adaptação e resiliência climática. Tá? Um tema super atual, super importante, né? Estamos vendo aí os primeiros impactos, né, já ficando mais graves, né, estamos observando o nosso clima mudando e hoje a gente trouxe uma mesa de verdadeiros especialistas para discutir sobre o tema, né. É uma mesa que eu considero uma das mais gabaritadas do evento, né, por conta tanto da especialidade de todos, como da diversidade de expertises que a gente vai ter aqui hoje. Tá? Então vai ser um debate extremamente rico, tá? Que a gente vai trazer para vocês hoje. Eu não vou introduzir cada uma, né? Eu vou deixar que cada uma se introduza, né? Porque pesquisador é alguém que se reinventa todo dia, né? Então ninguém é melhor do que você mesmo para explicar o seu eu de hoje. Então eu vou deixar que cada uma se apresente, diga a sua especialidade, no que trabalha, né? O que gostaria de trazer para cá, e a gente vai ter algumas perguntas motivadoras, tá? Então a gente vai fazer uma primeira rodada, depois a gente vai ter uma rodada de temas livres e no final a gente vai abrir algumas perguntas para o público, tá? Então, estamos sediando, tá, um evento climático de grandeza internacional, um evento muito importante, e estamos sediando esse evento no Brasil, tá? O Brasil, que é um país extremamente diverso, em climas, em socioeconômico, em cultura, em patrimônio. Então, eu gostaria de começar com a professora Luísa. Como é fazer pesquisa, né, ambiental e estudar os impactos ambientais em um país tão diverso, onde os impactos climáticos são diversos, onde os biomas são diversos, o clima é diverso, a geografia é imensa, né? Então, um país de dimensões continentais. Como que a gente consegue pesquisar, orientar a pesquisa num país nessas condições? Obrigada, Atos. Bom dia. É um prazer estar aqui hoje, falando sobre esse tema, que, apesar de ser um tema urgente, ele já vem sendo discutido no ambiente acadêmico, na ciência, já há muito tempo. Então, antes eu vou me apresentar, como o Atos falou, né, só para dar um contexto. Eu sou atualmente professora na Universidade Federal da Bahia, no Instituto de Biologia. Eu sou da ecologia, né, e minhas linhas de pesquisa, que são algumas, não vou me estender em todas, mas a minha linha principal de pesquisa é avaliando o impacto das ações antrópicas, das ações do homem, né, na biodiversidade, nos ecossistemas e nos sistemas humanos também. Então, eu atuo numa linha que é transdisciplinar, onde a gente também conversa e dialoga com diferentes atores da sociedade, não só no contexto científico, mas também com comunidades tradicionais, né, com comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas e outras comunidades tradicionais do nosso Brasil. Justamente, já começando a responder a sua pergunta, não dá para a gente fazer ciência na temática de mudanças climáticas num país como o nosso sem dialogar com outros atores. Eu não consigo trabalhar, por exemplo, na Amazônia e entender os impactos das mudanças climáticas na Amazônia sem dialogar com os ribeirinhos, sem dialogar com as pessoas que estão lá vivenciando esses impactos no seu dia a dia.
Da mesma forma, eu, enquanto ecóloga, né, enquanto bióloga por formação, eu não consigo trabalhar para avaliar o impacto na biodiversidade, para avaliar como que os animais e as plantas estão sendo impactados, sem conversar com as pessoas que estão ali no ambiente que esses animais, que essas plantas ocupam também. Então, o que a gente chama de transdisciplinaridade é justamente a gente ir para além, né, do conhecimento científico e também resgatar outros conhecimentos para a gente tentar entender melhor como isso funciona. E é isso que eu faço. Atualmente, eu trabalho em diferentes biomas do Brasil, apesar de estar alocada, né, na UFBA, então ali ter mais contato com a Mata Atlântica e com a Caatinga, principalmente, mas eu atuo em diferentes biomas do Brasil e atuo com diferentes comunidades tradicionais do Brasil também. Então, hoje eu estou aqui, semana que vem eu estou indo para Santa Catarina, para uma comunidade indígena lá de Santa Catarina, onde a gente vai discutir a temática de mudança climática com a comunidade, né, e o que eles estão vivenciando lá. E, bom, respondendo então, Atos, quando a gente, para fazer pesquisa no Brasil na temática de mudança climática, considerando toda essa diversidade, a gente precisa entender, primeiro, quem são aqueles que estão sendo impactados, tá? E aí, no contexto biológico, a gente tem alguns organismos que são mais impactados do que outros. E no contexto social, a gente também tem alguns grupos sociais que são mais impactados do que outros. E o meu enfoque, enquanto pesquisadora, é trabalhar com esses grupos que são mais impactados, sejam grupos biológicos, sejam grupos sociais. Por isso que eu trabalho com comunidades tradicionais, por isso que eu também trabalho no caso dos organismos biológicos, eu trabalho principalmente com répteis e anfíbios, que são animais vertebrados ectotérmicos, que dependem da temperatura do ambiente para regular a temperatura do corpo, e isso faz com que eles sejam mais vulneráveis a qualquer alteração no clima, porque eles dependem desse clima para manter o metabolismo deles ativos. E quando eu trabalho com répteis e anfíbios, né, que são, em primeira mão, assim, as pessoas não costumam gostar muito desses animais, mas eles são muito importantes para a manutenção dos sistemas onde eles estão inseridos, né? Eles ocupam diferentes níveis na cadeia trófica, né, na cadeia alimentar, e isso faz com que, quando a gente tira um desses organismos, desencadeie uma desregulação nessa cadeia. Então, o que a gente já tem visto, por exemplo, em outros lugares, já tem mais documentado, é que alguns anfíbios foram exterminados por conta das mudanças climáticas e também por conta de uma doença, né, que é o BD, é um fungo que está dizimando populações de anfíbios no planeta. E esse fungo é estimulado a crescer justamente por conta das mudanças climáticas, com o aumento da temperatura. E a gente já vê em outros lugares que, por conta da ausência de anfíbios, a gente tem também uma perda de outras espécies locais, e isso desencadeia aí, né, toda uma desregulação naquele sistema. E a gente está tentando evitar isso aqui, né? Então, eu tenho alunos trabalhando na Caatinga, na Mata Atlântica, na Amazônia e também no Pantanal, são os meus os principais biomas que eu atuo atualmente. Tenho também algumas pesquisas no Cerrado. Eu só, infelizmente, ainda não tenho nenhuma pesquisa ocorrendo no Pampa, né? Mas, fora o Pampa, já venho desenvolvendo pesquisa nos diferentes biomas. E, para fazer isso, a gente precisa de colaboração e a gente precisa de parceria com diferentes instituições. O meu laboratório, ele é um laboratório colaborativo, né? Então, a partir dessas colaborações é que a gente consegue desenvolver pesquisa em diferentes locais, justamente para tentar abranger toda essa diversidade, toda essa diferença que a gente tem num país que é um país continental. Então, já entendemos, né, que temos uma diversidade muito grande, as mudanças climáticas chegaram, né, estamos vivenciando. E quando a gente fala de mudança climática, e principalmente em mitigação e resiliência,
a gente pensa em pessoas, né? Então temos que pensar em sociedade, em pessoas e toda a complexidade humana que vem com pessoas, que vem cultura, que vem tradições, que vem patrimônio. Então a gente tem aqui a professora Maíra, que estuda patrimônio, né, junto com o IFAM, estuda como as mudanças climáticas impactam. Então, gostaria que a senhora dissesse para a gente hoje aqui, e ela estudasse como é esse trabalho de estudar, né, o impacto das mudanças climáticas sobre o nosso patrimônio, né, e como, que medidas são feitas para tentar mitigar, né, como é que a gente está encarando essa questão das mudanças climáticas para proteger aquilo que a gente tem de mais precioso aqui no Brasil, que é o nosso patrimônio. Obrigada, Paulo. Bom dia a todos e a todas presentes. Me chamo, então, Maíra Torres, eu sou do IFAM, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Eu trabalho em Brasília, na sede do IFAM em Brasília, mas o IFAM tem também representação, escritórios em todos os estados. Aqui no Piauí tem uma sede aqui em Teresina, tenho alguns colegas aqui na audiência também, e tem uma sede em Parnaíba também. Então, Atos, nós, assim, a gente, hoje, né, a gente está celebrando aí o Dia do Meio Ambiente. Existem definições, né, de que o meio ambiente ele é formado por esses ecossistemas, pelos biomas, né, o que a gente conhece mais popularmente como o meio ambiente, que é a fauna, a flora. Mas existe uma concepção mais ampla de meio ambiente que agrega também a produção humana, a agência humana sobre esse ambiente natural. E é isso que resulta, né, na nossa cultura, na nossa produção cultural. Então, o meio ambiente cultural, né, e as formas diversas do homem, da sociedade, ocuparem o território, ocupar, produzir, criar, se expressar nesse meio ambiente, ela resulta em algumas atividades humanas que, por vezes, a gente classifica como patrimônio cultural. Então, esse é o trabalho do IFAM, identificar e reconhecer a produção, a criação, os modos de fazer, os modos de viver dos homens em sociedade, e como isso se distingue de um lugar para o outro, em como isso se organiza enquanto registros, né, das atividades humanas ao longo do tempo. E, então, como exemplos do patrimônio cultural que é preservado pelo IFAM, aqui no Piauí, por exemplo, a gente tem aqui em Teresina a estação ferroviária de Teresina, que é protegida pelo IFAM. Temos o Centro Histórico de Oeiras, de Parnaíba. Temos a Serra da Capivara, que é um monumento natural. Tem vários sítios arqueológicos que também são bens protegidos pelo IFAM. E temos o que a gente chama de patrimônio imaterial também, que são as expressões da criação, da cultura humana. Temos o modo de fazer a cajuína, que é reconhecido aqui no Piauí, mas que é um bem, um patrimônio nacional. Tem a capoeira, que é um bem nacional. Enfim, tem uma série de bens que são localizados aqui no estado e que são representativos, né, da cultura em âmbito nacional. E o IFAM, ele é uma instituição já bastante antiga, atua há mais de 80 anos no país para a preservação, reconhecimento do patrimônio. E esse esforço de fazer de entender o patrimônio como parte desse ecossistema maior, como parte dessa dinâmica social maior que está sujeita também a esses impactos e as alterações climáticas, as alterações decorrentes dessas mudanças mais recentes, né, de alterações climáticas. Esse esforço na instituição, ele vem se transformando um pouco ao longo dos anos, ficando um pouco mais cuidadoso, né? Então, o IFAM, durante os primeiros movimentos para se aproximar dessas temáticas, eles surgiram muito no sentido da primeira palavra aqui do nosso tema da palestra, que é a mitigação. Então, era só uma resposta e uma tentativa de minimizar os efeitos de um dano já ocorrido, de um processo que já resultou em algum impacto, que já
foi prejudicial aos bens culturais, primeiramente, e depois o IPHAN foi entendendo também como as comunidades que estão envolvidas e associadas a esses bens também sofrem impactos de longo prazo, né, nos seus modos de vida. E, por muito tempo, o IPHAN cuidou, basicamente, de negociar medidas mitigatórias, né, que pudessem compensar, de alguma forma, ou diminuir, de alguma forma, os danos e os sofrimentos causados por essas mudanças, seja por efeitos de emergências climáticas, ações, desastres, né, decorrentes de efeitos climáticos, ou por grandes empreendimentos que têm impactos também muito fortes no meio ambiente natural. E de alguns anos para cá a gente tem percebido, né, e assim, nós não, apesar do IPHAN fazer muitas pesquisas, muitos estudos, muito trabalho em associação com universidades, com institutos de pesquisa, institutos federais, nós não somos uma instituição de pesquisa, né? Nós trabalhamos no âmbito das políticas públicas e como que na gestão pública, no diálogo com a sociedade, a gente consegue construir respostas, né, respostas efetivas para o que a sociedade deseja, para o que é importante, para o que é necessário que, como governo, a gente intervenha para que a vida das pessoas melhore e a vida aquilo que é importante para as pessoas, como o patrimônio cultural, seja melhor cuidado por parte das políticas públicas do que o Estado realiza. Então, nesse sentido, a gente tem percebido que a atuação do IPHAN no âmbito do patrimônio cultural, enquanto política pública, ela cada vez mais é uma ação transversal, cada vez mais ela é uma ação abrangente. Eu hoje trabalho, né, numa área dentro do IPHAN, num departamento que se chama Departamento de Articulação, Fomento e Educação. E trabalho numa coordenação geral que se chama Coordenação Geral do Sistema Nacional de Patrimônio Cultural, que é justamente uma área responsável por fazer uma articulação com outras políticas públicas, uma articulação com a política pública de cultura no país todo, e aí envolvendo estados e municípios, envolvendo sociedade civil, para que a gente consiga dar respostas de gestão melhores para o patrimônio cultural. E cada vez mais a gente tem percebido que é inevitável a gente trabalhar só com a política de patrimônio, nem se fala, mas até mesmo com a política de cultura tem sido insuficiente. Então, o IPHAN tem uma interação muito grande, cada vez mais necessária e inevitável, com as políticas públicas de meio ambiente, com as políticas públicas de gestão urbana. E agora, em função, né, desse tema que é tão emergente, das mudanças climáticas, a gente tem feito aproximações com defesa civil nos estados, nos municípios, com o CEMADEM, que é o Centro de Monitoramento de Desastres Naturais, né? E, inclusive, nós viemos de um evento na semana passada, lá em Brasília, que é um evento que foi parte da agenda do G20, do Grupo de Cultura do G20, e em que nós discutimos justamente o patrimônio cultural e as ações climáticas. E aí uma série de instituições que trabalham com pesquisas geológicas, pesquisas de meio ambiente, pesquisas de modelos climáticos, pesquisas de impactos e gestão de riscos, para que a gente possa também se apropriar de outras linguagens, de outros instrumentos de gestão que não são aqueles tradicionais que o IPHAN conhece, de políticas de identificação, de reconhecimento, de valorização do patrimônio, que é a nossa ação mais conhecida no território, né? Então, cada vez mais a gente foi percebendo que a gente recuperar um imóvel que é protegido, que é tombado e que sofreu um dano por conta do deslizamento de uma encosta, e aí a gente só pensar naquele edifício e no entorno dele e no dano que esse deslizamento, esse desmoronamento de pedras, de barro, seja lá do que for,
causou, e a gente restaura o imóvel, deixa ele de novo em condições de ser utilizado, de ser usufruído pela população, e daí 2 anos, 5 anos, você tem de novo um evento climático extremo, e esse imóvel vai de novo passar pela mesma situação de dano, podendo correr o risco, inclusive, de ruir completamente, que isso não satisfaz, não resolve. Isso não é preservação do patrimônio, isso é como a gente diz, né, popularmente, enxugar gelo. Né? E a gente começou a perceber que, para além dos imóveis também, existem outras questões, por exemplo, no patrimônio imaterial, e aí muito próximo ao que Luísa estava dizendo, a gente trabalha com comunidades, com grupos que normalmente estão ou em situação de vulnerabilidade social ou ocupam territórios vulneráveis. Então, nós temos vulneráveis em termos dos eventos climáticos extremos. Então, nós trabalhamos muito com comunidades ribeirinhas, comunidades de pescadores, comunidades de produção artesanal que dependem, muitas vezes, de extração de matéria-prima local, como madeira, barro, extratos vegetais para a produção de tinta. Muitas vezes estão em áreas quilombolas, em terras indígenas. Então, são populações que estão na linha de frente, né, por conta das situações de vulnerabilidade social, por conta da maneira como um mesmo evento climático extremo produz efeitos diferentes e, né, níveis agravados, diferenciados, para quem está em uma grande cidade, em um grande centro urbano, para quem está em uma área com capacidade de adaptação já preparado, adaptado para receber eventos extremos, e quem está numa área que não tem esses recursos e aonde a ajuda, o socorro e as políticas públicas chegam também de maneira não tão ágil às vezes, né? Então, para nós, por exemplo, é muito importante pensar como monitorar as variações no regime de águas pluviais, de enchente dos rios, porque isso impacta essas comunidades. Como monitorar, por exemplo, movimentos de fauna. A gente trabalha com várias comunidades que têm, dentro da sua visão de mundo, né, das suas comunidades indígenas, por exemplo, é muito importante a relação com a fauna local. Então, a gente tem, por exemplo, no Amapá, um registro, que é o reconhecimento do patrimônio imaterial, de uma pintura corporal indígena. E essa pintura ela é toda inspirada em movimentos, em formas que remetem à fauna local também. Então, a referência, né, você ter essa fauna preservada, você ter essas pessoas em contato com essas comunidades, em contato com essa fauna, faz parte da relação que se constrói com esse patrimônio. Então, a gente precisa pensar também, para além de se a comunidade está conseguindo reproduzir os desenhos, reproduzir os grafismos de uma geração para outra, não é só a reprodução mecânica que você vê ali no livro, copia e faz igual. Aquilo precisa ter um significado maior. Então, de onde vem? Por que a asa do pássaro está sendo representada na pele? Qual é o sentido que isso tem para aquela comunidade? Em que momento que aquilo se faz? Por que aquelas penas são usadas para fazer aquele adereço do ritual? Então, tudo isso faz parte do que a gente entende como patrimônio cultural. E preservar tudo isso exige uma articulação, né? Não só, como eu disse, de entender que reconhecer, identificar, divulgar esse patrimônio é importante, mas entender como a vida das pessoas é impactada por uma série de ações e uma série de movimentos e decisões políticas, decisões econômicas, decisões ambientais que não são exclusivas da área de cultura, que precisam ser pensadas a partir dos modelos de desenvolvimento, dos modelos de ocupação do território, dos modelos de produção econômica, né, e que tudo isso são políticas públicas que precisam ser discutidas com a sociedade, que precisam ser discutidas com as comunidades e que precisam passar por esse entendimento
de uma diversidade cultural, de uma diversidade ecológica, de uma diversidade de ecossistemas, de saberes também. Então, é muito importante quando a gente pensa, né, que é um dos temas que tem sido bastante discutido no evento, sobre transformação energética, sobre modelos de adaptação e de adaptação produtiva, né, para novos modelos energéticos, a gente pensar também que a adaptação e resiliência ela precisa considerar também outros modos de produção, outros modos de enriquecimento, outros modos de uso da produção energética, outros modos de uso da água, outros modos de uso do vento, que não são necessariamente a produção de energia elétrica para um modo de consumo que é majoritário, que é predominante, que é necessário, mas que também precisa conviver com outras formas de existir, que tem sua cultura própria, que tem sua representatividade, que são importantes na significação daquilo que forma o nosso país, que é a nossa base, a nossa referência cultural. Então, o IFAM tem crescido nessa vontade de promover esse diálogo, né, com essas novas formas de criação, que também são formas de existência, formas de ocupar o nosso território, de produzir dentro dele, de produzir, que isso também gera resultados e diferentes para a forma como a gente se entende culturalmente, como a gente se entende como sociedade, como povo, e que isso também traz novidades, traz adaptações para os nossos bens culturais e para as nossas referências de cultura, que são o nosso patrimônio. Então, nessa linha ainda de entender e como a gente consegue mitigar esses impactos dessas mudanças climáticas, a gente viu que a gente tem que pensar num novo modo de vida, num novo modo de tradições, de como se relacionar com o meio ambiente e de como desenhar nossas cidades, como viver nas nossas cidades. E eu gostaria de perguntar para a Bárbara, né, a professora Bárbara, que estar pensando em tudo isso, né? Estar pensando em como nós vamos organizar esses novos espaços, essas novas cidades, em como tornar o nosso ambiente, as nossas casas, os nossos bairros e as nossas comunidades em um ambiente resiliente, né? De verdade, e tentar se blindar dessas mudanças climáticas que nós já sabemos que chegarão, né? Como a gente já está vendo chegando, tanto nessa tragédia recente do Rio Grande do Sul, como em outras tragédias que estão acontecendo ainda em todo o Brasil, ao redor da América Latina, ao redor de regiões vulneráveis, não é? Então, gostaria que a professora Bárbara, né, nos elucidasse mais sobre no que a gente está fazendo e como a gente está fazendo. Bom dia a todos, bom dia, Atos. Eu queria agradecer também a possibilidade da presença e de compartilhar esse espaço com essas mulheres incríveis. Bom, meu nome é Bárbara, eu sou professora na Universidade Federal do Piauí. Eu sou professora na área de ciências sociais, mais especificamente em ciência política, e trabalho com políticas públicas, né? Então, do ponto de vista do que a gente vem trabalhando, um pouco para responder a tua pergunta. Atualmente, eu coordeno um centro, chama-se Centro de Eficiência em Sustentabilidade Urbana, o César Teresina. É um projeto piloto junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que pensa especificamente a questão da resiliência urbana, com foco específico em validação de tecnologias climáticas urbanas. E o que afinal de contas, é isso, né? Para te responder a tua pergunta, né? Enfim, a crise climática, porque a mudança a gente já viu que ocorreu, então agora a gente tem os efeitos, né? Então, uma crise do ponto de vista daquilo que a ação antrópica acabou criando no clima e as suas consequências. Ela é um fenômeno global, mas ela é sentida em escala muito local,
né, do ponto de vista das cidades, é onde nós estamos, né? Então, eu trabalho muito nessa perspectiva. É claro que também impacta toda a fauna, a flora, mas pensando do ponto de vista de como é que esse impacto feito pela ação antrópica, né, as consequências vão diretamente impactar também a vida das pessoas, e essa vida das pessoas é, em grande medida, nas cidades, né, essa nossa sociedade contemporânea, em que a maioria das pessoas está nas cidades, é pensar como é que a gente, primeiro, pensa um outro tipo de desenvolvimento, né, a ideia de um desenvolvimento sustentável, que, obviamente, está atravessada por uma contradição e uma complexidade bastante grande, né, porque a gente está falando de mudar toda uma lógica de funcionamento do desenvolvimento econômico, né, quando a gente pensa em manter o desenvolvimento, mas de uma forma que não comprometa as próximas gerações ainda mais, né? E aí pensar do ponto de vista da estrutura das cidades, como é que as cidades elas vão precisar se tornar mais adaptáveis e mais resilientes a esses eventos climáticos extremos que vão se tornar mais frequentes, né, infelizmente. Então, eu trabalho muito na perspectiva da inovação. E aí, inovação não é no sentido só de uma inovação disruptiva, né, que é, por exemplo, a criação da IA, da inteligência artificial. Mas é pensar a inovação do ponto de vista climático, do ponto de vista de, a gente brinca de pensar fora da caixinha, quando a gente pensa em como estruturar o desenho urbanístico das cidades, quais políticas públicas desenvolver, quais decisões tomar. Então, nós trabalhamos muito com os tomadores de decisão, no sentido de tentar desenvolver uma perspectiva de que é preciso inovar, entendendo o seguinte: como é que eu faço, por exemplo, uma política urbana de drenagem, que não seja só a construção de galerias de concreto e de cimento, mas que seja capaz de pensar de um ponto de vista mais transversal do que é a cidade, do que é o fluxo das chuvas, do que são os rios, né, de tudo isso que atravessa a vida da cidade. Então, a gente trabalha de uma maneira muito transversal com outras áreas do conhecimento, porque pensar, por exemplo, como que eu posso desenvolver a longo prazo uma política pública urbana de drenagem, que é um caso, por exemplo, bastante problemático da nossa cidade de Teresina, levando em conta, por exemplo, soluções baseadas na natureza. O que são soluções baseadas na natureza? São tecnologias, às vezes nem muito disruptivas, porque elas não são a criação de, por exemplo, um tipo de concreto, um tipo de cimento totalmente novo, mas um tipo de cimento ou um tipo de concreto que seja mais permeável. Fazer um desenho urbanístico em que você tenha, obrigatoriamente, maiores espaços de de manutenção de possibilidade de retenção de água por não cobertura com cimento ou com asfalto. Enfim, pensar de um ponto de vista mais global o que é essa cidade. Então, a gente trabalha muito desse ponto de vista de analisar de uma maneira, né, tentando sempre de uma forma bastante transversal, que tipo de políticas públicas são necessárias serem tomadas para tornar as cidades mais resilientes e mais adaptadas, não só ao aumento do fluxo das chuvas e as possibilidades de inundação, mas, por exemplo, outro problema que é muito sério aqui para nós, no Piauí, que é a questão do conforto térmico. Quer dizer, como é que a gente pensa conforto térmico fora dessa casinha que é criar tudo como se fosse uma caixa de sapato e pôr um monte de ar-condicionado, né? Então, o que a gente pode fazer para fazer desenhos arquitetônicos com materiais que permitam um maior conforto térmico, sem um gasto de energia muito grande, sem um impacto tão grande do ponto de vista da emissão de CO2. Então, tudo isso tem a ver com inovação em alguma medida, né? E aí a gente trabalha também pensando a inovação também do ponto de vista social, porque a gente tem que entender que, muitas vezes, a gente está falando de inovação, mas soluções já foram criadas pelos saberes tradicionais, elas precisam ser resgatadas, né? E entender que, quando a gente fala de capacidade de resiliência e adaptação das cidades, a gente precisa pensar principalmente nas comunidades, que já são muito vulnerabilizadas por conta do modelo econômico, da forma de sociedade em que nós vivemos, né?
mas que, quando acontece um evento climático extremo, elas são ainda mais impactadas por esse tipo de evento, né? Então, discutir a injustiça climática, né, do ponto de vista do que a gente precisa resgatar, como é que a gente intervém nessas comunidades positivamente para construir capacidade de resiliência sem passar um trator em cima de tudo que já existe, de tudo que está construído, de todo o saber tradicional, comunitário, dos laços que existem nessas comunidades, né? Então, a gente trabalha muito nessa perspectiva. Esse centro ele é um laboratório urbano vivo. O que são laboratórios urbanos vivos? Quando a gente fala, né, dessa questão climática, por exemplo, a gente precisa, e fala principalmente de tomadores de decisão, que são, né, as pessoas que vão desenvolver as políticas públicas, que vão criar ou não vão criar, né, gente, os sistemas para garantir formas de acionar a defesa civil, formas de socorrer a população em momentos extremos. Enfim, quando a gente fala de tudo isso, a gente fala de um pensamento que é muito tradicionalista. Então, a gente precisa fazer um processo de convencimento e de mostrar que a inovação ela tem um resultado político, econômico interessante, né? E aí, para fazer isso e demonstrar que a inovação ela funciona, a gente precisa testar. Muitas soluções que são desenvolvidas, elas ainda precisam ser testadas do ponto de vista, será que funciona mesmo o jardim de chuva? Por exemplo, o jardim de chuva é uma tecnologia, né, no sentido de uma solução baseada na natureza, que não é nada muito, né, assim, inovador, mas que é inovador do ponto de vista de que não é usado no desenho urbanístico das cidades, né? Mas será que isso funciona para diminuir a quantidade, o fluxo de água em determinadas regiões da cidade? A gente precisa testar. Então, os laboratórios urbanos, eles trabalham nessa área de fazer testes e validações de soluções climáticas. Então, novas formas de concreto que são mais permeáveis e que retêm menos calor, a gente precisa testar. Será que isso funciona de verdade? Né? Antes de usar o dinheiro público e investir muito dinheiro em algo que não vai ter um retorno climático interessante. Então, a gente testa. Então, os laboratórios, eles são esse suporte aos governos, no sentido de que as prefeituras, né, o Estado, as prefeituras municipais, elas têm muitas demandas. Então, fica difícil você deslocar um conjunto de funcionários para fazer testes de soluções climáticas, enfim, ter expertise. Então, nós fazemos essa parte, que é o quê? A gente lança os desafios, as pessoas apresentam soluções, pessoas físicas, startups, empresas, e aí a gente vai testar essas soluções por um período específico, né? Hoje a gente tem no Brasil o Marco Legal da Inovação, que permite esse tipo de teste urbano, e aí a gente vai testar para ver se essa solução ela tem impacto econômico, impacto climático, qual que é o impacto econômico que ela tem, qual que é o impacto em política pública que ela tem, para orientar o gestor dizendo assim, olha, se esse tipo de solução aqui funciona, a longo prazo, esses são os ganhos para a cidade, ao longo prazo, esses são os ganhos para o cidadão. Né? Pensando as condições climáticas e as previsões, essa solução aqui vai te ajudar a evitar tais riscos, tais problemas. Então, a gente faz isso. Nós já fizemos uma rodada de testes de um desafio que nós lançamos no ano passado. Tivemos 20 empresas, todos os desafios tinham a ver com o clima. Conseguimos testar 9 soluções e validar 4. Né? Então, por exemplo, uma solução que tinha a ver com compostagem, demonstrando o quanto que compostar os resíduos orgânicos diminui de emissão de CO2, enfim. Né? Então, no nosso caso, a gente trabalha muito nessa ponta, que é pensar como é que as cidades se organizam, como elas devem se organizar para se tornar mais resilientes, mais adaptáveis, e não só para o que está acontecendo agora, mas para tomar decisões climáticas mais inteligentes, no sentido de decisões urbanísticas, decisões de modelo de desenvolvimento econômico que impactem menos o meio ambiente. Né? O impacto sempre existe em alguma medida, mas que sejam mais capazes de serem consideradas como ações sustentáveis. Acho que é mais ou menos nesse sentido que a gente tem trabalhado aqui no centro e tentado, né, fazer esse intercâmbio aí entre universidade, centros de pesquisa e a própria gestão pública, tanto a nível do município quanto a nível do Estado. É isso. Então, entendendo, né, que as mudanças climáticas estão aí, estão chegando, que vão impactar as pessoas de maneiras diversas, em ambientes diversos,
nós precisamos de um jeito de levar toda a nossa produção acadêmica, de órgãos, de políticas públicas, e a gente precisa comunicar isso. E precisa comunicar isso para as pessoas certas, né? Para as pessoas que vão ser mais impactadas por essas mudanças climáticas, certo? E aí a gente tem aqui a Cananda, né, uma grande comunicadora científica, e que pode dizer para a gente mais como chegar nessas pessoas, né, nas pessoas certas e com a mensagem certa, né, porque muitas vezes chega a mensagem errada nessas pessoas. Então, como é que a gente consegue alcançar essas pessoas, os jovens, que a gente tem muitos jovens hoje aqui presentes, né, que é uma maravilha, né, para o nosso evento. Como a gente consegue chegar nesse público? Como a gente consegue comunicar essa ciência tão complexa, transdisciplinar, que é a mitigação e a adaptação? Como é que a gente chega, né? Bom dia, gente. Eu sou Cananda Ela, eu sou influenciadora digital, falo sobre ciência nas redes sociais. E estou muito feliz de ver esse auditório cheio, cheio de estudantes também. Vocês são de onde? Vocês são do... E qual que é o ano de vocês? Do ensino médio. Então, eu me apaixonei por ciência na idade de vocês. Então, eu comecei a gostar de ciência quando eu estava no ensino médio. Eu lembro que eu fiz eu participava muito de feira de ciências. E aí um professor de química, ele fez um projeto junto com a gente para a gente produzir sacolas biodegradáveis. Porque o plástico é um grande problema que a gente tem hoje, né? Então, o plástico é feito de combustível fóssil e isso vai impactar no aquecimento do planeta também, né? Porque a gente está queimando mais CO2, etc. e tal. Então, a gente construiu lá um plástico biodegradável e a ciência sempre foi esse lugar de eu ficar muito curiosa, porque eu não entendia um monte de coisa, e eu falava, não, isso aqui está me desafiando muito, eu quero aprender mais, aprender mais, aprender mais, aprender mais. E aí, quando eu terminei o ensino médio, fui fazer química, eu passei um ano estudando para cursar o pré-vestibular, decidi fazer química na Universidade Federal da Bahia, e agora eu estou fazendo mestrado, porque eu quero seguir uma carreira de uma cientista, eu estou estudando ciências ambientais na USP. O meu perfil nas redes sociais é @deusacientista, e lá eu falo muito sobre ciência, no geral. Eu comecei fazendo vídeo para o TikTok, para o Instagram, em 2020. Então, o primeiro vídeo que eu fiz foi falando sobre mulheres negras nas ciências, porque a gente ainda tem um quantitativo muito pequeno de mulheres nas ciências, e principalmente de mulheres negras, de mulheres indígenas, porque vão fatores sociais, raciais. Então, eu sou uma mulher preta da periferia de Salvador, agora eu moro em São Paulo, eu migrei, enfim, a minha vida deu uma reviravolta. Mas eu comecei falando sobre isso, e também as pautas ambientais sempre me movimentaram muito. Sempre me movimentou muito, né? E aí, esse ano, eu saí no GNT falando sobre mulheres nas ciências. Tem uma série chamada Ciência Substantivo Feminino, onde a gente conta a história de 10 cientistas brasileiras no GNT. E agora eu estava num evento na Unesco, junto com a L'Oréal, lá em Paris, falando também sobre mulheres nas ciências, premiando cientistas do mundo inteiro. E eu acho super interessante isso, porque a minha comunicação parte desse lugar, né, de falar sobre questões raciais, de gênero, discussões focadas no meio ambiente. E durante muito tempo a gente achou que durante muito tempo essa discussão não é muito aceita, não é muito discutida, por exemplo, nas grandes mídias, nesses espaços de disputa de poder, né, nas universidades, enfim. E eu fico muito feliz de que o meu trabalho esteja crescendo com essa narrativa e que a gente tenha uma juventude que esteja preocupada com isso, né? E que as redes sociais possibilite que a gente possa ter outras narrativas sendo expandidas para o Brasil e para o mundo. E aí, eu queria começar a minha fala falando que, no ano passado, em novembro, eu estive lá em Porto Alegre pela primeira vez. Eu fui fazer uma palestra na universidade lá para falar sobre neutralidade da ciência. E aí, esse evento me marcou muito. Primeiro que eu nunca tinha ido lá em Porto Alegre. Então, um momento que eu estava chegando na cidade, que eu olhei para baixo e eu vi que tinha um rio, assim, né, o rio.
e várias casas, assim, bem em pontos bem espaçados, assim. Eu falei, nossa, essas pessoas moram em volta do rio, assim, numa situação de estar bem cercada pelo rio, assim, eu vendo de cima, eu tive essa impressão. E eu já fiquei muito curiosa, né, para entender o porquê, como que eram essas comunidades, enfim. Então, são comunidades mais marginalizadas que viviam em torno desse rio. Eu esqueci agora o nome do rio. E aí eu tive a minha fala, tive minha palestra, depois teve uma fala de uma líder quilombola de lá de Porto Alegre, e ela estava mostrando, ela passou um vídeo da casa dela, e ela, curiosamente, morava nesse lugar que eu fiquei olhando ali, né, quando eu passei. E a casa dela, ela estava mostrando que o rio tinha subido e batido, assim, um pouco mais da metade. Então, tudo que era geladeira, tudo ela estava perdendo ali, ela mostrando o vídeo, enfim, bem chateada com a situação antes desse desastre que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul. Então, foi em novembro do ano passado. E era uma mulher negra, né, como eu falei, uma linda quilombola. Ela estava falando nessa palestra sobre isso. E aí chegou um momento que ela falou assim na palestra, onde estava a ciência que não previu que a minha casa iria alagar? E essa frase ficou muito ressoando assim em mim, né? Eu falei, nossa, uma mulher preta ali num lugar de vulnerabilidade social. Antes de acontecer a tragédia, essas comunidades já estavam sendo afetadas pelas chuvas, pelos alagamentos. E ela estava muito revoltada porque ela não tinha esse suporte de toda a sociedade, e um desses suportes viria da ciência. E aí, quando ela me trouxe isso, né, eu fiquei pensando sobre alguns aspectos. Um aspecto é o aspecto da pesquisa científica. Então, eu, como divulgadora científica, eu encontro um grande desafio, porque, como eu falei, além de eu trazer um conteúdo responsável, que fale sobre ciência. Então, todos os vídeos que eu faço, eu leio, sei lá, 3, 4 artigos para falar sobre alguma coisa. Poucas são as vezes que eu falo sobre algum tema que eu tenho já um background bem estabelecido. Assim, geralmente eu tenho que estar pesquisando, justamente por estar me atualizando sobre o que eu estou falando. Então, eu sou química, eu estudo ciências ambientais, mas eu estudo resíduos sólidos, uma área muito específica. E então tem outro mundo aí que eu saio pesquisando para produzir vídeo. E aí eu encontro um outro desafio, que é, por exemplo, a gente teve aqui a professora que trouxe, né, a discussão sobre os biomas. E aí Luísa trouxe que ela também tem que estar próxima dessas comunidades quilombolas, ribeirinhas, etc. e tal. Só que quando a gente vai discutir, quando a gente vai pesquisar dados que vai falar sobre essas comunidades quilombolas, como que elas estão sendo impactadas, enfim, modos de existências, enfim, a presença dessas pessoas na produção de conhecimento científico, isso é muito ínfimo. É pequeno, é pouco para a gente falar sobre impacto, para a gente comunicar isso, né? Então, quando a gente vai falar de uma comunicação científica responsável e que a gente leva em consideração esses sujeitos, que a gente entende que não, o mundo não é só formado por pessoas brancas, existem todo um resto não, né, desculpa, outras populações, eu encontro esse desafio, que é o desafio das próprias pesquisas científicas. E aí tem a mídia tradicional também. Então, até que ponto uma tragédia ou um impacto ambiental merece ou pode ser noticiado pelas mídias, né, pelas mídias tradicionais, né? Até que ponto essas pessoas que estão nas periferias, nos terreiros, nas comunidades quilombolas, os povos indígenas, podem receber essas informações de veículos tradicionais, de mídias grandes, né? Ou recebem essas informações. Isso não é a regra. Não é a regra a gente estar discutindo dessas questões mais gerais, né? Então, a mídia tradicional ela não está formando uma opinião que leve em consideração esses sujeitos e que valorize mesmo a vida desses sujeitos. E aí também a gente tem a aproximação da ciência com a população, né? Então, quando a gente tem a aproximação da ciência com a população no geral, a gente percebe que existe ainda uma comunidade científica e que
que está muito fechada no conhecimento que é produzido por eles mesmos ali. Então, eu olho em consideração, eu faço uma análise de que, primeiro, a gente não. Essa ferramenta de comunicar, acessibilizar o conhecimento científico é nova. Então, 1900 e alguma coisa é que a divulgação científica começa a ser aquecida, né? As pesquisas sobre essas áreas. Então, os cientistas, eles estão se preparando mais agora para saber se aproximar das pessoas, mas historicamente as universidades, elas são criadas justamente para servir uma elite. Então tem todo um histórico de como as universidades surgem no mundo, né? Então antes a igreja era que discutia a verdade, depois a ciência passa a discutir a verdade, e isso tem que estar mais distante da população, né? Então, a ciência, ela está afastada da sociedade, né? Aquele lugar de você não sabe quais são os rostos dessas pessoas que produzem ciência, como é que elas vivem, como que elas chegaram nesse lugar, por que elas estão pesquisando isso. E eu faço muito esse esforço no meu trabalho, no meu perfil, no @deusaccientista, que eu trago os rostos dessas pessoas. Eu falo, olha, essa mulher aqui, ela produziu isso por causa disso e está gerando esse impacto. É uma cientista de tal área. E aí as pessoas começam a se conectar com os cientistas, entendendo quem são eles, por que eles estão pesquisando e qual a importância desse trabalho para a sociedade no geral. Então, existe esse afastamento, né? Da comunidade científica com a população no geral, que é muito importante da gente discutir. Eu tenho discutido também com algumas pessoas que são divulgadoras científicas que percebem essa resistência também. Então, por exemplo, muitas vezes existem grupos dentro da universidade que não quer mesmo que pessoas como eu existam, de acessibilizar o conhecimento. Isso faz parte de uma cultura que está dentro da ciência mesmo, de como que as pessoas entendem a produção de conhecimento científico. E, pelo menos, eu venho de uma formação que espera que a ciência gere um impacto social, que ela ajude as pessoas, que ela traga algum resultado, né? Teve uma fala também de Maria, que eu fiquei pensando, que ela falou que essas discussões, né, por exemplo, das comunidades indígenas, enfim, elas não são exclusivas da área da cultura. E eu defendo muito isso mesmo, de que a ciência precisa discutir isso, as engenharias precisam discutir isso, as indústrias químicas precisam discutir isso, porque senão a gente vai continuar construindo, né, empresas próximas a comunidades quilombolas, ribeirinhas, né, despejando esses dejetos e acabando com a subsistência das pessoas daquele lugar. E, enfim, as indústrias, elas precisam ter esse lugar humano de entender que, para além dos biomas, também elas estão escolhendo quem pode viver, ter qualidade de vida, e quem não pode viver, né? Enfim, até as próprias estruturas das cidades, onde alaga nas periferias, nos bairros pobres, né? Não nos bairros nobres. Então, voltando também para essa parte da própria comunicação, as redes sociais, as mídias sociais, elas têm permitido que a gente tenha essas discussões sobre educação ambiental, sobre ciências ambientais, de uma forma mais ampliada. Porque quando a gente tem as mídias tradicionais, a gente percebe que o entretenimento vence, né? A comédia, o entretenimento vence. Então, hoje tem surgido cientistas, divulgadores científicos, que têm se preocupado e que têm desprendido o seu tempo para falar sobre isso com a população no geral, para combater informação falsa. Então, por exemplo, na minha família, a gente foi educado a comer mal, assim, a se alimentar mal, né? Então, alimentos ultraprocessados, evitar frutas, verduras. E isso é muito ruim para nossa vida longa aqui na Terra, sabe? Então, a gente não teve acesso a uma educação de qualidade que fala assim, ó, por favor, descasque uma comida ao invés de ir lá comprar uma comida embalada. Isso vai ser bom para evitar doenças no futuro. Isso vai ser bom para você
ser até mais feliz, assim, viver mais leve, porque isso vai afetar no seu funcionamento, no funcionamento do seu corpo. E isso é comprovado cientificamente, mas a gente dentro do senso comum foi criado informações ali padrões para a gente e que não trazem uma melhora de qualidade de vida para a população no geral. Então essa educação é muito importante, né? Então o meu trabalho nas redes sociais hoje tem sido esse trabalho. Então, eu comecei em 2020, esse ano vai fazer 4 anos que eu estou fazendo divulgação científica. Eu comecei fazendo tudo sozinha, hoje eu tenho uma equipe, uma estrutura, então eu vivo disso, sou influenciadora, vivo disso. Qual que é o meu passo a passo, né? Primeiro, eu penso qual que é o tema que eu vou falar, o tema geral. Pesquiso sobre esse tema, então, quais são os artigos que estão sendo publicados. Geralmente eu tenho que cruzar muitos dados também, porque, como eu estou falando, eu me preocupo em discutir sempre qual que é o impacto social, racial e de gênero desses conteúdos científicos que eu estou trazendo, né? Trazer produção de conhecimento científico das ciências ambientais produzida por pessoas negras, indígenas, quilombolas, denunciar também racismo dentro da produção de novas tecnologias. Então, essa semana eu fiz um vídeo sobre uma IA que produziram, né? Que iria facilitar, queria fazer com que a gente descobrisse o câncer de pele mais rápido nas pessoas. Só que ela não identificava o câncer de pele em todas as peles. Então, se você é uma pessoa negra e você vai ser submetida a uma investigação, um diagnóstico com essa IA, com esse equipamento, essa tecnologia, né? IA é inteligência artificial, você poderia não ser diagnosticado com câncer. Por quê? O que acontece? Que a gente essa discussão do racismo algorítmico, né? Porque as pessoas falam sobre isso, parece que o robô é racista. Não, gente, o robô não é racista. O robô ele é produzido por pessoas. E aí a gente tem uma produção que é o que a gente fala, né? Se a gente tem só pessoas brancas produzindo conhecimento científico, novas tecnologias, elas vão pensar a partir da ótica delas. Então, esses robôs que estão sendo produzidos, eles são alimentados com dados. O que são dados? São informações. Então, você tem que dar para eles ali várias informações de imagens de pessoas com câncer de pele ou sem câncer na pele, etc. e tal. Só que ele só tinha dados de pessoas brancas, ou a maioria desses dados era de pessoas brancas, assim. E aí, como que é que ele vai diagnosticar onde pessoas negras se ele nem conhece o robô, né? Ele não tem esse dado, ele não tem essa informação. Então, essas contradições que vão denunciar o quanto que o racismo, o quanto que o machismo, o quanto que essa nossa visão unilateral das coisas prejudica a gente a avançar enquanto sociedade, prejudica a gente em ter uma sociedade menos desigual e ter uma qualidade de vida para todos. É o que eu falo no meu perfil, né, no @deusasientista. E isso, e aí, essas são as etapas, né? Eu pesquiso os roteiros, gravo, envio para um editor e estou postando isso lá nas redes sociais. Sempre também tentando estudar, né? O TikTok. No TikTok eu tenho um público mais jovem, no Instagram eu tenho um público mais velho. Então, para além de entender o conteúdo, eu tenho que estudar a plataforma digital, porque eu quero muito que o meu conteúdo cresça, que ele chegue em mais pessoas. Então, hoje no Instagram eu tenho 240 mil, no TikTok eu tenho 120 mil. Então, esse processo de crescimento nas redes sociais também é acompanhado de uma estratégia de você estudar essas redes, entender como é que está acontecendo a comunicação ali, para que as notícias verdadeiras, verídicas, né, superem as notícias falsas que a gente tem aí no mar de notícias falsas nas redes sociais. E, então, o trabalho de divulgação científica tem sido esse movimento muito importante para a gente. Então, agora a gente abre um espaço, né, para o público, para quem tiver alguma pergunta, algum questionamento, quem quiser interagir com as nossas convidadas. Alguém tem alguma pergunta? Temos ali. Olá, bom dia. Primeiro agradecer pela fala de vocês, né, pelas reflexões que trouxeram. Eu me chamo Raquel Carvalho, sou arquiteta e urbanista, né, de formação. Eu sou professora na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo.
ministro disciplinas, pesquisas relacionadas a projetos urbanos, focada em algumas linhas, né? Que tem alinhamento com o que está sendo discutido aqui. Atualmente também estou como gerente de planejamento urbano e regional da Invest Piauí, na divisão de parques empresariais. E a minha pergunta vai para a Maíra, mas trazendo um pouco das reflexões que foram colocadas pela Bárbara. A Bárbara falou sobre esse impacto do que tem acontecido, né, de ordem global, mas que nós temos sentido de modo local. Uma das linhas de pesquisa que eu tenho trabalhado desde o ano de 2018, né, é elaborar projetos junto com os alunos de graduação, projetos de urbanização e requalificação urbana e ambiental de assentamentos precários, escolhendo sempre territórios em situação de vulnerabilidade social, ambiental, né, em áreas sensíveis à água. A Bárbara apontou uma coisa que achei muito interessante sobre a gente estar pensando em novas tecnologias, revisitando coisas que talvez a gente já tenha soluções do passado que agora estão sendo, né, colocadas, revistas, né, reinventadas através de outras metodologias. Eu particularmente acho que a gente hoje em dia tem muitos conceitos, novos nomes para coisas que já existem há muitos anos. A ideia do que é cidades inteligentes, o jardim de chuva, a infraestrutura verde. A gente tem muitos nomes bonitos para coisas que já existem há muito tempo. Isso é algo que me incomoda bastante. E pensando na minha formação também enquanto arquiteta, né, tudo que já passou por mim, que entra em contato de patrimônio, as publicações, eu vejo que existe o patrimônio, ele trabalha com a memória, né? Então, em relação à ideia de guardar essa memória através de publicações, né, que a gente possa estar utilizando nos meios acadêmicos, nas escolas, nas universidades, eu percebo que existe um conteúdo vasto relacionado à memória, né, do patrimônio cultural, uma memória vasta também relacionado ao patrimônio edificado, mas eu sinto falta, e aí não sei se existe hoje uma frente no IFAM, e eu acho que poderia ser um alinhamento importante em relação a essa temática que a gente está discutindo, da gente ter mais conteúdos sobre as práticas tradicionais de diversas comunidades, né? Eu percebo que existe um esforço muito grande das pessoas da antropologia, mas ainda não vejo esse alinhamento se aproximando mais do trabalho relacionado ao desenvolvimento urbano, né? Da gente ter mais referências sobre o que a comunidade de pescadores vem fazendo há 500 anos, há 200 anos, há 100 anos, ou aqui como referência aqui na cidade de Teresina, né, em que nós temos uma cidade mesopotâmica cortada, né, desenhada por 2 rios. Temos a existência de comunidades ribeirinhas que têm tentado viver de modo extremamente tradicional, né, mantendo práticas rurais dentro da cidade, mas que, inevitavelmente, tem sido enfrentada por uma política higienista que tende a fazer uma leitura desse território, né, como um território que não deveria existir da forma que tem tentado existir. E eu acho que a memória, né, na verdade, esse conteúdo que pode ficar guardado, mostrando que o que essas pessoas vêm fazendo com o meio ambiente nada mais é do que a gente tem tentado fazer com outros nomes, negando, na verdade, esse conhecimento que já vem dessas comunidades tradicionais. Então, eu sinto falta, talvez eu não tenha conhecimento sobre uma frente de atualização que o IFAM venha propondo, se existe, né, essa perspectiva de aumentar a gama de conteúdo que nos traz, né, que disponibiliza informações sobre essas práticas que estão mais alinhadas com o desenvolvimento das cidades a partir do conhecimento tradicional dessas comunidades. Raquel, obrigada pelo questionamento. À medida que você foi falando, eu fui me lembrando de uma iniciativa que, na verdade, está sendo sistematizada melhor agora, mas que, em alguma medida, ela já existia
como atividades, né, como formas do IPHAN operar. Assim, nós temos essa iniciativa, um projeto que se chama Canteiro Modelo de Conservação. É um projeto pensado para restauro, conservação de imóveis, de áreas edificadas, de conjuntos urbanos, pensado justamente a partir de técnicas construtivas locais, de conhecimentos de mestres, de artífices locais, aproveitando tecnologias tradicionais, aproveitando matérias-primas também não convencionais na construção civil, né, atual. E assim, esse projeto ele visa, para além da conservação em si, né, do patrimônio, ele tem uma outra vertente também muito importante, que é a formação profissional. A formação é a qualificação de mão de obra para perpetuar esses conhecimentos, para difundir esses conhecimentos, para levar esse conhecimento, inclusive, para o mercado empresarial, né, que trabalha normalmente com restauração do patrimônio edificado. Né? Então, você garantir empregabilidade, você garantir o respeito aos conhecimentos tradicionais desses mestres e artífices construtores, da população local, que é beneficiada, que é a destinatária da política, né, que vai ocupar esses imóveis em última instância. Então, esse projeto ele nasceu de uma iniciativa feita na região do interior da Bahia, na região da Chapada, na Bahia, na cidade de Igatu, município de Igatu. E é um município que tem uma técnica e uma tradição de construção da arquitetura residencial mesmo, toda em pedra. Eu não vou saber dizer agora qual é o tipo de pedra, mas, enfim, é uma pedra que aflora na região ali de maneira, né, bem abundante. E a população tradicionalmente utilizava esses materiais para a construção de muros, para a construção das próprias paredes das casas. Uma arquitetura bem simples, mas muito eficiente em termos, né, de custo, em termos energéticos, em termos térmicos também. E esse conhecimento ele vinha sendo muito adaptado. As pessoas muitas vezes construíam, ampliavam as casas, ou pegavam casas, construções oficiais, às vezes arquitetura, né, oficial, assim, prédios públicos, prédios, né, que têm às vezes um modelo construtivo diferente, mas ia fazer uma ampliação ou uma adaptação, uma reforma. Eles misturavam essa técnica tradicional à alvenaria, aos outros modelos construtivos, e muitas vezes isso começou a trazer alguns problemas da retirada desse material, da extração dessas pedras, né, problemas com órgãos licenciadores, com prefeitura, com o acesso ao material, sendo que muitas vezes esse é o que garantiu ali a essa comunidade a permanência naquele lugar, a subsistência naquele lugar, um impacto menor dentro do ordenamento urbano. Ali é uma cidade muito pequena, mas ainda assim, né, a vulnerabilidade, inclusive, dessa população e a maneira deles não precarizarem ainda mais a sua forma de existência era ter à mão essa matéria-prima e ter esse conhecimento construtivo também, para que eles pudessem acessar e ter residências confortáveis e eficientes, enfim. Então, o IPHAN foi uma parceria que envolveu o Ministério Público, envolveu a Universidade Federal da Bahia, depois, numa segunda etapa, o Instituto Federal também. E o projeto ele se construiu nessa experiência, nesse experimento de uma inovação do campo de conservação, da maneira como o IPHAN trabalha, que normalmente é um saber muito restrito, um saber que envolve, né, um conhecimento acadêmico, uma formação profissional específica, que pouco dialoga com o campo tradicional, né, mas que, nesse caso, serviu como um modelo, um laboratório mesmo, de formação de uma experiência nova de conservação e restauração do patrimônio edificado, né, e que está sendo levada para outros lugares, está sendo levado para outros espaços, pensando sempre nessa associação com uma instituição de ensino, que normalmente é quem vai ali garantir
o responsável técnico, quem vai fazer, né, os projetos, quem vai fazer os testes necessários, quem vai poder fazer, inclusive, a parte de formação dessa mão de obra, mas que é sempre acompanhado, sempre assistido por um mestre local, por uma comunidade de referência. Então, hoje a gente tem experiências de canteiro modelo, de conservação ligada a terreiros de candomblé na Bahia, onde a questão para além da técnica de intervenção, né, você tem todo um conhecimento associado à forma de uso e ocupação do território, aos saberes, né, como você dispõe as construções dentro daquele território, qual é a importância da orientação, da implantação dos imóveis dentro do território. Isso tudo é um conhecimento, né, da população local. E isso está ficando registrado, né, não só no modo do IPHAN agir, no modo dele se relacionar com as universidades e institutos federais, mas também com essa população que recebe, para além da formação, recebe um kit, né, de intervenções, de cuidados, de manutenção, conservação preventiva nesses imóveis. E desde o ano passado a gente tem ampliado, a instituição tem ampliado essas iniciativas no país todo. Depois a gente pode conversar, posso te dar alguns contatos também. Mas eu concordo com você que é necessário que isso se expanda para outras formas de conhecimento e outras maneiras também de intervir como política pública mesmo. Então, citei um exemplo que é muito localizado, muito focado na intervenção no patrimônio edificado, né, mas você tem várias outras formas de saberes, várias outras epistemologias de conhecimento. Né, cerca de pouco mais de um mês, o IPHAN reconheceu o ofício e os saberes das parteiras, né, que é um ofício super tradicional aqui no Piauí. Inclusive, tinham parteiras daqui do Piauí na reunião, que participaram do processo de pesquisa, do inventário, que levou a esse reconhecimento desse saber como patrimônio cultural. E é um saber que já esteve, e muitas vezes está ainda, na linha de frente de um confronto científico, disso que Cananda estava dizendo, da academia e do saber especializado, do saber profissional especializado, repelir os conhecimentos tradicionais, acusar de precariedade, isso é precarizado, isso coloca em risco a população, e sendo que há centenas de anos é esse saber que garante a manutenção da vida em boa parte do nosso território. Né? Então, existe, inclusive, um diálogo muito respeitoso e produtivo por parte das parteiras com relação ao saber médico, que muitas vezes não acontece na via contrária. Né? Então, existe aí dentro das formas de preservação disso que agora é patrimônio, desse saber que agora é patrimônio, a maneira como a gente trabalha, né, nessa preservação, que nós chamamos de planos de salvaguarda, construção de planos de salvaguarda, que é a manutenção, uma forma de manutenção desse saber. Então, entre outras coisas, o objetivo dessa salvaguarda, nesse caso específico, é manter, ou melhorar, na verdade, as formas de comunicação entre esses dois mundos da ciência, entre esses dois mundos do saber, fazer com que eles não precisem ser opostos, que eles não precisem ser conflitantes, nem excludentes, né, que eles possam conviver e possam se apoiar mutuamente no interesse final, que é o interesse da população. Então, acho que o IPHAN não só precisa continuar ampliando esse seu olhar sobre formas de saber científico não ortodoxos, né, mas precisa também aprender a fazer isso que a gente viu Cananda fazendo aqui, que é divulgar melhor essas formas de saber também, porque o objetivo, né, da valorização do patrimônio, né, você não valoriza aquilo que você não conhece. Então, você precisa saber que parteira não é uma coisa que só existe num lugar pobre onde ninguém tem acesso a médico. Não, existe também para quem quiser, para quem decidir optar por esse modelo
de relacionamento com esse tipo de ciência e de conhecimento. Obrigada. Eu vou contribuir só rapidamente também a pergunta da Raquel, porque dentro do contexto do trabalho que eu desenvolvo, eu também sou cofundadora, não mencionei antes, por conta do tempo breve, mas eu sou cofundadora da Rede Cunha Axé de Mulheres na Ciência, que é uma rede que busca trabalhar a ciência com diferentes atores, mas principalmente falar sobre grupos subrepresentados no ambiente acadêmico. E um dos nossos projetos é o Semeando Ciência. Foi a partir do Semeando Ciência que eu iniciei o contato com diferentes comunidades tradicionais, que eu mencionei mais cedo. E no Semeando Ciência, de 2023, o nosso enfoque são sempre escolas, né? Em 2023, o nosso enfoque foram escolas em comunidades tradicionais. E a proposta do Semeando Ciência 2023, que agora a gente estendeu para 2024 e está desenvolvendo ainda com algumas das escolas do ano passado e ampliamos para outras também, é trabalhar a questão de mudanças climáticas com os estudantes em comunidades tradicionais, empoderando, né, esses estudantes a se tornarem futuras lideranças comunitárias e futuras lideranças no contexto, né, das cidades que eles estão. Então, a gente tem esse projeto, ele está em todas as regiões do país, então, como eu mencionei mais cedo, semana que vem eu vou para Santa Catarina, mês passado eu estava em Brasileia, no Acre, com 2 escolas que a gente trabalha lá. Fui para Belém também, tem uma escola na Ilha de Cumbu e uma escola em Ananindeua. Na Bahia, a gente trabalha com escolas quilombolas e também indígenas no sul da Bahia, né, quilombolas no norte da Bahia, no sul da Bahia. E a proposta do Semeando Ciência é justamente resgatar esse conhecimento no sentido de estimular esses adolescentes, esses estudantes, a levarem adiante o conhecimento que vem das gerações anteriores. Então, 2024, a gente está trabalhando com os professores para construir sequências didáticas para os professores trabalharem essa cultura local dentro de sala de aula, juntando conhecimento científico com conhecimento tradicional. Então, agora em 2024, a gente retorna nas escolas com foco nas plantas utilizadas pelas comunidades que a gente está trabalhando, para que os professores resgatem esse conhecimento tradicional e passe adiante para os estudantes, porque eles estão notando, né, que, de fato, o conhecimento vem se perdendo ao longo das gerações. E aí, nesse sentido, um dos produtos que a gente quis desenvolver no ano passado é um livro que está em fase de produção com textos escritos pelos estudantes, com esse conhecimento local da comunidade, falando sobre mudanças globais. O nosso foco é mudança global, né, o impacto local das mudanças globais. Então, cada comunidade que a gente foi elencou problemas, né, que eles vêm vivenciando nas suas comunidades que têm relação com as mudanças globais, sejam mudanças climáticas, seja desmatamento, seja, né, qualquer impacto que a gente tem em nível global, mas que eles sentem em nível local. E a partir desses relatos, a gente estimulou os estudantes junto aos professores para desenvolverem soluções locais. Né? Então, a ideia é que eles trabalhem enquanto comunidade para desenvolver, né, pensar em soluções para os problemas que eles enfrentam e assim estimular esse empoderamento do jovem para a tomada de decisão e o combate a esses problemas que eles estão enfrentando. Então, isso é um projeto que a gente tem, a gente vem desenvolvendo, na verdade, o Semeando Ciência em escolas desde 2020, mas com enfoque em mudanças globais e comunidades tradicionais, a gente iniciou no ano passado, está sendo desenvolvido agora esse ano com esse foco maior na questão das espécies de plantas, e aí a gente vai trazer o conhecimento tradicional, vai juntar com o conhecimento
conhecimento científico, estamos desenvolvendo no meu laboratório modelos, né, de nicho ecológico, que são modelos onde a gente prevê o impacto das mudanças climáticas no futuro também. Então, diferentes cenários de mudanças climáticas, como que isso pode impactar nessas espécies de plantas que têm importância cultural. E, a partir da junção desse conhecimento tradicional com esse conhecimento científico, com esses modelos matemáticos para prever esses impactos, a gente pretende, então, desenvolver em conjunto soluções para mitigar esses impactos nas plantas e, consequentemente, né, na cultura local. Será que eu posso acrescentar super rápido? Não vou demorar, não. Aproveitando a fala que você trouxe das parteiras, Maria, eu fiz um vídeo, inclusive, sobre as parteiras, porque eu tinha ido um pouco antes, lá em Itacaré, e eu tinha entrevistado uma parteira, e eu falei justamente essa dicotomia entre medicina e as próprias parteiras, o quanto que elas povoaram ali o sul da Bahia, com os conhecimentos tradicionais, e o quanto que a medicina também ainda se impõe nesse lugar de superioridade em relação a elas, né? Então, é muito legal isso que a professora Luísa traz também, dos conhecimentos andarem juntos, né? Não é um conhecimento superior ao outro, mas tem toda uma história também que faz com que as pessoas não acessem a comunidade científica e que a comunidade científica, às vezes, acesse esse conhecimento e use eles como sendo da própria comunidade, quando não foi, né? Foi um conhecimento ali criado através dessa relação de pessoas que não são uma tábua rasa, e sim pessoas que muitas vezes conheciam muito mais aquele conhecimento do que os próprios cientistas. Então, eu acho que toda essa lógica precisa estar de existência, de produção de conhecimento científico e de impacto, precisa estar muito nítido para que a gente também, para que esses incômodos não aconteçam, né? Por exemplo, o que você trouxe de, vem coisas com nomes novos e que já acontecem há muito tempo. As próprias soluções baseadas na natureza, né? Que os cientistas estão correndo atrás de soluções que os povos indígenas simplesmente fazem, né? Eles preservam biomas. E aí teve até uma fala um dia desses que uma camisa que viralizou e que eu achei super interessante, que é realmente isso, porque existe o negacionismo climático, e isso é uma verdade, a gente precisa ter cuidado com relação a isso, mas também existe uma negação da sociedade no geral e da própria ciência desses saberes tradicionais. Então, são várias camadas mesmo que a gente precisa discutir para trazer um impacto real, né? Infelizmente, nós chegamos ao final da nossa palestra, né? Não poderemos ter mais tempo para perguntas, apesar de eu ver que terem, né? E aí eu só gostaria que cada uma dissesse como pode entrar em contato, como pode, suas redes sociais, né, como essas perguntas podem chegar até vocês, e uma consideraçãozinha final bem rápida. Bom, gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Eu tenho também as minhas redes sociais, eu uso minhas redes sociais para divulgação científica também. Atualmente eu estou mais focada no meu perfil pessoal, que acabou se tornando um perfil de divulgação, que é o de L. Viegas LM, é meu sobrenome. Mas eu também tenho Minha Amiga Cientista e tem o perfil da Rede Cunhã Axé de Mulheres na Ciência, né? Cunhã Axé, Cunhã com K e Axé com S. Então, são 3 perfis aí que vocês podem entrar em contato, né? Eu sou a cofundadora e presidente da rede, e o Minha Amiga Cientista é o meu perfil de divulgação. O de L. Viegas LM é um pessoal que eu uso para divulgação científica também, falo muito sobre ciência lá. Então, o meu laboratório é o Laboratório de Biodiversidade no Antropoceno, é o Biodiva. Também temos rede social, ainda não está em funcionamento, estamos organizando como vai ser, mas é o Biodiva Lab, que
voltado, então, tanto para essa parte dos impactos das ações antrópicas, né, nos sistemas naturais e humanos. Minha segunda linha de pesquisa é voltada para a governança científica e vieses no ambiente acadêmico. Então, é o que a Ana falou sobre a questão de gênero, raça, etnia, classe social, questões de distribuição geográfica também, né? A gente tem diferenças também e vieses na academia por conta, né, da nossa localização geográfica. Enfim, tudo isso também é estudado no meu laboratório. E etnobiologia e etnozoologia e etnobotânica, para essa parte também da interação homem-natureza, né? Como que a gente promove essa interação, como que essa interação se dá em diferentes comunidades. Então, eu tinha falado no início que eu tinha muitas linhas de pesquisa, de fato tenho, mas tenho muitas frentes de atuação. O laboratório tem mais de 50 estudantes sob minha orientação, então, realmente é um laboratório grande com muitos interesses. Convido vocês a conhecer mais, tanto nas redes sociais também, ou através do meu e-mail, luisa.mviegas@gmail.com, Luisa com S. E é um prazer conversar com vocês também depois aqui, se vocês quiserem conversar, eu estou disponível. Bom, convido vocês a conhecerem mais sobre patrimônio cultural brasileiro, mais sobre o IFAM. Temos a rede social do Instituto, @ifam.gov.br. E também conhecerem sobre o programa que está em curso ainda, as ações, diálogos sobre patrimônio cultural e ações climáticas. Vocês podem acessar no site do IFAM, ifam.gov.br. Lá tem informações, tem um questionário para ser respondido também sobre os impactos aos biomas, né, e sobre o patrimônio cultural em cada um dos biomas brasileiros. E se precisarem, se quiserem entrar em contato, estou por aqui ainda, hoje até o começo da tarde. Tem também a superintendência do IFAM aqui no Piauí. E meu e-mail é maira.correa@ifam.gov.br. Tem o e-mail aqui da superintendência, ifam-pi@ifam.gov.br. Bom, queria agradecer também, dizer que acho que a gente acabou tendo uma sinergia muito boa, né? Inclusive do ponto de vista de como é que a ciência, ela em certa medida, é uma disputa, né? Então, por exemplo, a gente trabalha lá no laboratório com uma outra coisa que a gente foi percebendo ao longo do tempo. Quando a gente tem desastres ambientais e que as pessoas precisam recorrer a informações, o quanto que a linguagem da gestão pública é extremamente hermética e de difícil acesso. Então, a gente trabalha, por exemplo, com uma tradução dessa linguagem para o que a gente chama de linguagem simples, que nada mais é o que também Cananda disse aqui, que é tornar o conhecimento algo acessível para as pessoas, né? Então, você precisa de uma informação sobre o que buscar, ajuda, e você abre um site de uma secretaria e o jeito que está escrito é tão difícil de entender que as pessoas não conseguem a informação, né? Então, eu acho que esse é um ponto também que, para a gente lidar com a questão climática, a gente precisa entender a importância de um conhecimento acessível. O Ceso Teresina, ele tem uma página no Instagram, né, chama Ceso Teresina. A gente tem um site também, Ceso Teresina. Estamos disponíveis para conversar. A gente fica sediado dentro da Universidade Federal do Piauí, a nossa sede, né? A gente criou também esse ano a rede de laboratórios vivos do Brasil, né? Também tem um perfil no Instagram. O e-mail do Ceso, porque eu falo do Ceso porque fica mais fácil, né? É um perfil que a gente une tudo ali. É cesoteresina@ufpi.edu.br. E o meu e-mail específico é barbarajohas, JOHAS, @ufpi.edu.br. Também vou passar o dia todo aqui. A gente está responsável pelo Climaton dentro da conferência estadual, que é uma maratona de ideação voltado para alunos, e a gente vai ter a premiação. Estão passando o dia todo hoje pensando e desenvolvendo ideias de soluções para a redução de emissão de CO2. Então, no final do dia de hoje, a gente vai estar aqui no encerramento da CITER e da conferência para premiar, né, a equipe vencedora aí do Climaton. Então, vou passar o dia aqui também, estou à disposição para conversar. Bom, amo maratona também, muito legal.
Então, quero agradecer, eu só queria falar rapidinho sobre uma coisa que você falou, sobre essa coisa de tornar acessível o conhecimento, né? Minha mãe, quando ela assiste televisão, às vezes ela está assistindo o jornal, ela fica, tá, e você está querendo dizer o quê com isso? Porque as pessoas às vezes trazem uma informação, ela fica, isso quer dizer o quê? Sabe? Eu acho que é justamente nessa resposta que a gente precisa chegar, para que as pessoas entendam, nossa, isso faz muito sentido, a gente precisa estar ciente disso. E para me conhecer melhor, para me seguir, é só ir lá nas redes sociais, TikTok, Instagram, YouTube, o @deusocientista. Para as pessoas que são adeptas ao LinkedIn, Cananda Ela, que é o meu nome. E é isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês e pelo convite. Muito obrigado pela presença de todos. Tá? E gostaria de desejar que aproveitem o resto da nossa CITE, teremos outras palestras. E muito obrigado. Existe uma pergunta que atravessa a humanidade desde sempre. O que é o futuro? Entendemos que o futuro não é só um lugar no tempo, ou um amanhã que sempre foge. O futuro é a Sandra, o Raul e o João. O futuro é humano, é elétrico. O futuro é limpo, sustentável, renovável. O futuro é solar, sopra com o vento. E é por isso que nos últimos 5 anos, o Banco do Nordeste investiu mais de 30 bilhões de reais em energias renováveis. Isso evitou que mais de 40 milhões de toneladas de CO2 fossem lançadas na natureza a cada ano, o equivalente ao plantio de 3,5 milhões de hectares de floresta. Se somos movidos por alguma forma de energia, que seja a energia do futuro agora. Banco do Nordeste, o banco da energia limpa. Brasil. Meu Brasil brasileiro. Vou cantar-te nos meus versos. Brasil verde que dá para o mundo se admirar. O Brasil do meu amor. Terra de nosso Senhor. Brasil, pra mim. Pra mim. Pra mim. Brasil. O Brasil que ama sua terra, sua cultura, sua natureza, sua gente, voltou. Voltou para cuidar e fazer mais, muito mais para cada brasileiro e brasileira, unindo cuidado e crescimento, pessoas e desenvolvimento, respeito aqui dentro e lá fora. O Brasil voltou para fazer mais por nossa gente. Brasil, união e reconstrução. Todo ano, milhões de brasileiros têm seus celulares roubados por bandidos. Você vai descobrir como uma capital do Nordeste encontrou a saída para rastrear e devolver aparelhos. No Piauí, uma cidade tem chamado a atenção por causa do número de doutores. Quase 4 milhões de estudantes de todo o Brasil estarão com a prova do Enem nas mãos. Mais de 5 mil candidatos do Piauí viraram a madrugada em um aulão de 10 horas. Nos últimos tempos, o Piauí vem sendo pauta de boas notícias nas mais diversas áreas. Agora, ganhou uma edição inteira. Exame, a mais respeitada publicação de negócios do Brasil, viajou à nossa terra para levantar o que está acontecendo no estado. No litoral, comprovou as transformações em curso com a entrega da primeira etapa do Porto Piauí e as obras das novas instalações do complexo portuário. A cidade que tem uma cidade portuária, ela vai melhorar principalmente logo na parte de emprego, né? Que é o que a gente mais necessita para ter uma vida melhor, né? Conheceu a produção orgânica dos tabuleiros litorâneos, as operações da ZPE Piauí e seu polo de tecnologia. Com esse boom de startups, a gente tem muito mais condições de trocar ideia, né? De ter mais conhecimento e mais experiência. Viu um estado que é um dos maiores produtores de energias limpas e renováveis do Brasil e que está na liderança da transição energética global com a implantação do maior projeto de hidrogênio verde do mundo. We are announcing the European Union's support to build one of the biggest hydrogen projects in the world in the Brazilian state of Piauí.
Essa referência em economia ficou sabendo da extração de ferro em Piripiri, uma das nossas muitas riquezas minerais estratégicas, e compreendeu o imenso potencial do agronegócio piauiense com suas mais diversas cadeias, alta produtividade, sustentabilidade e que dá um novo salto com as indústrias de transformação já em implantação. Esse trabalho aqui hoje em dia é minha renda, né? Ajudo minha família dentro de casa, é muito importante e aqui é muito bacana de trabalhar, né? Na pauta da inovação, a edição identificou um audacioso programa de governança digital e modernização da administração pública. A tecnologia facilita processos e o empreendedorismo. Atua fortemente na segurança, oferece serviços na palma da mão dos piauienses, leva consultas e exames aos mais remotos lugares e amplia a participação social na gestão. Fui bem atendida, gostei da doutora. Aí eu já vou sair daqui com a requisição e outros exames para me receber sexta-feira. Quem lida com desenvolvimento sabe que a base do crescimento e da competitividade é a educação. Constatou a diferença que faz a escola de tempo integral, o ensino técnico profissionalizante, a formação em novas tecnologias e os grandes avanços da escola pública piauiense. A minha família não tem condições de pagar o ensino privado e com o ensino público eu posso ter uma qualidade tão boa como se fosse privado e assim ter mais chances para obter êxito tanto no ITA como no IME. Analisando o ambiente de negócios, o apoio institucional, a política de promoção do Estado, a presença internacional, os arrojados projetos de infraestrutura e logística que vão incentivar a industrialização, a publicação descobriu por que o Piauí cresce acima da média do Brasil e do Nordeste, está sempre entre os estados que mais geram empregos no país e tem uma carteira de novos investimentos que vão criar mais oportunidades e transformar a economia do estado. Revista de Negócios não viaja a passeio, mas se encantou com o charme de Barra Grande, que atrai turistas, nômades digitais e investidores do mundo todo. E aproveitou para fazer uma imersão na história e biodiversidade do magnífico Parque Nacional Serra da Capivara, que está ganhando mais um equipamento hoteleiro para receber bem todos os que nos visitam. Trouxe muito emprego, empregos diretos e indiretos para a população de São Raimundo. A gente sabe a importância que a gente teve nesse crescimento. Este é o Piauí que estamos construindo com muito trabalho. Um estado cheio de boas notícias para todos, seja agora e para o futuro. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho, aqui tem futuro.